Então, estamos aqui iniciando hoje a meditação no Salmo 136. É o último salmo histórico, né? Com isso, a gente fecha aí o nosso bloco de salmos históricos. Salmo 136. Esse é um salmo muito usado em liturgias. Até já participei de vários cultos em que o pastor ele vai lendo, o dirigente do culto, né, lê a primeira linha de cada versículo e a igreja responde com a segunda linha, né, porque ele vai repetir em todos os versículos essa expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, talvez você já tenha participado de cultos em que a leitura aconteceu dessa maneira, né? Porque realmente ele é bastante responsivo. Então, eu vou ler aqui todos os versículos, todos os 26 versículos, e neles a gente encontra o seguinte: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com o entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre, e a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como eu falei, né, é um texto bem litúrgico, então muitas vezes já participei de alguns cultos assim, como eu mencionei, né, e o leitor lá diz, cujas terras deu em herança? Aí a igreja responde, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é gostoso, é bonito, mas às vezes a gente acaba cometendo um erro, porque notaram quantas vezes repete, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu já participei de cultos em que esse salmo é lido, e aí o pessoal, né, como só tem que responder toda hora, porque a sua misericórdia dura para sempre, vai respondendo só mecanicamente, né? Então, a pessoa lê, por exemplo, em herança a Israel, seu servo. Aí você olha para a igreja, o pessoal da igreja, porque a sua misericórdia dura para sempre, assim, como tem que repetir, todo o processo que a gente vai repetindo, até em liturgia, que é bonito, às vezes vira um processo simplesmente mecânico. E a gente, às vezes, vai repetindo e não para pensar nisso. Uma das coisas que a gente deveria perguntar é isso: por que esse salmista escreve assim? Por que repetir tantas vezes essa expressão, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Observe bem que sempre você tem essa sentença: por que a sua misericórdia? Ou seja, isso que foi reportado aí aconteceu porque Deus decidiu ser misericordioso. Essa é uma ênfase. A outra coisa é que essa palavra misericórdia, como a gente tem enfatizado nas meditações nos outros salmos, significa literalmente esse amor
fiel, esse amor seguro que a gente tem em Deus. O amor de Deus é um amor diferente do nosso, porque o nosso é um amor oscilante, vamos dizer assim. Mas essa palavra que é traduzida por misericórdia significa literalmente um amor que não se abala, né? É um amor que é como se fosse uma espécie de rocha, né, inabalável, vamos dizer assim. Então, é muito interessante como nesse último salmo histórico a gente tem toda essa ênfase nesse tipo de amor. É por isso que a gente pode entender que esse salmo está enfatizando que a misericórdia de Deus é eterna. Essa é a tônica do salmo, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Está dizendo, a misericórdia de Deus é eterna. E esse negócio é tão consolador, se você parar para entender isso, você vai ver que é o cerne do Evangelho. Porque o Evangelho é essa grande mensagem, né, de salvação de pecadores, né? E aí você vai entender o seguinte, que quando Deus nos salva, essa salvação é para sempre, é uma salvação eterna. Jesus fala sobre isso no Evangelho de João, quando ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E ele diz que essas ovelhas então estão nas mãos dele, né? Elas estão seguras na mão dele. E das mãos dele ninguém pode tirá-las, ou seja, nós temos uma salvação segura. É, já parou para pensar nisso? Às vezes você tem aquela semana de total, é, vamos dizer assim, entre aspas, sucesso, né, na sua vida espiritual. Falar, essa semana foi bênção demais, porque foi uma semana que eu pude realmente me dedicar aos meus compromissos de oração. Eu tive uma semana em que eu pude acordar todo dia louvando ao Senhor, dormir também fazendo isso. Foi uma semana em que eu pude dar um bom testemunho. Essa semana foi uma bênção. Você fala, que bênção que é ser crente, Deus está bem pertinho de mim. Aí chega na semana seguinte, você percebe que não é exatamente igual, né? Você termina a semana meio assim, entristecido consigo mesmo, e diz, essa semana eu não cumpri, eu não fui, eu não andei com Deus como devia. E aí você pergunta, é, mas e aí, né? Será que Deus está diferente comigo nessa semana em que eu não fui tão bem assim? O Salmo 136 diz: a misericórdia dele dura para sempre. É isso. Nessa semana em que você não teve um excelente desempenho, entenda que você está debaixo da misericórdia. Mas deixa eu dizer, naquela semana que você teve um ótimo desempenho, também foi por causa da misericórdia, não foi por causa de você, não. Então, essa é a mensagem do Salmo 136. E é interessante, é um salmo com uma certa dificuldade para dividir, especialmente mais assim, mais ali, chegando para o finalzinho dele. E a gente vai propor uma divisão aqui, mas basicamente o que que a gente tem aqui? O salmo está dizendo o seguinte: esse Deus, o Deus mostrado, revelado na Escritura, é um Deus único que é excelente e também misericordioso. Versos 1 a 4 vai falar trazem essa excelência de Deus. Rendei graças ao Senhor, Ele é bom. Olha lá no verso 2, Ele é o Deus dos deuses, ou seja, Ele é singular, Ele é o único Deus verdadeiro. Ele sobrepuja todas as divindades pagãs. Ele é Senhor dos senhores. Ele é soberano sobre todos os potestades, todos os poderes existentes dentro da história. E ele opera grandes maravilhas. Deus bom, Deus dos deuses, Senhor dos senhores e que opera grandes maravilhas. E como a gente está lembrando, né, os salmos históricos vão dizer qual é o palco da operação das maravilhas de Deus. Deus opera as maravilhas dentro da história. Então, ele opera dentro da nossa realidade concreta, da nossa vida concreta. Ele fez isso no passado, é assim que ele age também hoje. Então, ele é único, ele é excelente e ele é misericordioso. Ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. Ele é o Deus dos deuses, porque a misericórdia dele dura para sempre. Ele é Senhor dos senhores, porque a misericórdia dele dura para sempre. Ele opera grandes maravilhas por isso também. Além disso, a partir do verso 5 a gente vai perceber que o cosmos foi criado por misericórdia. Toda a criação existe por misericórdia. Isso é tão interessante porque eu até me lembro de um professor que eu tive de teologia que ele dizia assim: olha, misericórdia só entra a partir de Gênesis 3. Gênesis 1 e 2 não precisa de misericórdia, porque não tem pecado. Misericórdia só é necessária por causa do pecado. Mas o Salmo 136, ele está dizendo o seguinte, ó,
Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, Deus criou todas as coisas porque a misericórdia dele dura para sempre. E por que que a gente deve entender isso? É que mesmo antes de existir pecado, Deus está criando por misericórdia, porque Deus sabe que vai haver o pecado. Então ele podia dizer: ah, eu não vou criar esse negócio, não, porque eu sei que se eu criar, vai ter pecado lá. Mas mesmo assim ele decide criar. Ah, eu vou criar o ser humano, mas eu sei que ele vai pecar. Mas mesmo assim eu vou criar. E prestou atenção nisso? É, ele nos criou. Pense na sua própria vida, eu penso na minha vida, a gente vai pensando: puxa, Deus me fez sabendo de todas as minhas imperfeições e ele decidiu me criar. Então é isso que o texto está dizendo, quando fala: com entendimento ele fez os céus, estendeu a terra sobre as águas, fez os grandes luminares e o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Por que Deus fez tudo isso? Por misericórdia. Que impressionante, é um salmo realmente que deve fazer a gente louvar muito a Deus pela misericórdia dele. Além disso, nós fomos redimidos por misericórdia. Aqui, de certa maneira, ele está voltando, está repassando aquilo que consta no Salmo 135, que a gente meditou na semana passada. Ele vai falar agora da redenção, a partir do verso 10. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, separou em duas partes o mar vermelho, por entre elas fez passar a Israel, precipitou no mar vermelho a Faraó. São os grandes eventos do Êxodo. Perceba como, de modo geral, com exceção de um salmo, mas todos os salmos históricos fazem referência à libertação no Êxodo. É a Páscoa, é a libertação da escravidão. Então, essa libertação foi por conta da misericórdia de Deus. Não é porque o povo de Deus era muito bom, ou porque ele era mais santo do que os outros povos, é porque Deus decidiu amar esse povo. Muito complicado, né? Deus decidiu redimir esse povo. Por que que ele redimiu? Por misericórdia. Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Redimiu, porque a sua misericórdia dura para sempre. E, como também consta no salmo anterior, o texto também vai dizer: nós somos conduzidos por misericórdia. Que verso 16 traz: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, também aquele que feriu grandes reis, tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã. Ou seja, essa menção a esses adversários que surgiram ao longo da caminhada, da peregrinação e até o momento em que o povo se estabeleceu e tomou posse da terra, Deus foi concedendo vitórias, Deus conduziu esse povo pelos 40 anos de peregrinação no deserto, depois, durante a sua instalação na terra de Canaã, tudo isso por causa da misericórdia de Deus que dura para sempre. Então, essa é assim que Deus trabalha dentro da história. Nesse sentido, nós precisamos compreender que Deus nos conduz por misericórdia. É assim que ele faz. Ele nos salva, e ele agora sabe que a gente tem a nossa peregrinação aqui até chegar na terra prometida. A gente vai lidar com oposição, com adversários, e ele nos conduz, nos ajuda, nos socorre por misericórdia. O texto vai dizer também que nós recebemos herança por misericórdia, 21 até 24, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre, em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários. Então é bem interessante Deus assegurando que nós recebamos a herança. E, além disso, Deus se lembrando de nós quando nós estamos abatidos, né? Deus nos libertando dos nossos adversários. Tudo isso por quê? Porque a misericórdia dele é eterna. E o verso 25 enfatiza agora, não apenas olhando para o povo de Deus apenas, mas olhando para toda a obra da providência divina, dizendo que a criação é sustentada por misericórdia e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui no meu bairro tem umas pessoas que gostam de fazer isso, né? Elas saem de manhãzinha e colocam ali a comidinha dos gatos. Então, você passa pelas ruas, está lá os gatinhos ali comendo, porque tem alguma pessoa que passou e colocou água e comida para eles. Então,
Aqueles gatinhos ali estão comendo porque a misericórdia de Deus dura para sempre. É isso. É, todos os animais, né, toda a carne é alimentada porque a misericórdia de Deus dura para sempre. É tão interessante isso. Cuidar de Deus com coisas grandes, tipo o controle das galáxias, e o cuidar de Deus com um gatinho ou com um bichinho tão pequeno. A misericórdia dele dura para sempre. E verso 26 diz assim: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é assim que termina o Salmo, com essa espécie de chamado, né? Louvemos a Deus, o misericordioso. É assim. É bem interessante o modo como termina os salmos históricos. Porque se a gente der uma olhada nos salmos históricos, lá no Salmo 78, começa com grandes obras de Deus, aí depois vem acusações contra Efraim, pecado de murmuração, pecado de ira, e no final misericórdia, Deus prometendo: eu vou salvar vocês a partir do meu pastor, que será um descendente de Davi. Olha só, uma referência a Jesus. Que legal. Salmo 78. Segundo salmo histórico, Salmo 105. As grandes obras de Deus. E a história toda é esse palco onde a aliança de Deus é confirmada na nossa vida. E o término do salmo: Deus é fiel à sua aliança, então vamos louvá-lo. Término com aleluia. O Salmo 106 também obras de Deus, mas é, a gente percebe 8 pecados cometidos pelo povo ao longo da história, 8 pecados diferentes, e no final diz assim: Deus se compadeceu deles. Então, o salmo é iniciado e finalizado com misericórdia. Salmo 114, também grandes obras de Deus e o propósito da libertação. Por que que Deus opera dentro da história? Para que nós o temamos, né? Para que nós respeitemos a Ele. É o salmo mais enxuto desses salmos históricos. Salmo 135, que a gente viu semana passada, as grandes obras de Deus, Deus é louvável por elas, o final com aleluia. E agora o Salmo 136, grandes obras de Deus, a misericórdia de Deus é eterna. Ele começa com rendei graças e termina com essa expressão: pague o imposto de louvor, né? Tributai louvores ao Senhor. Basicamente é isso. Algumas coisas, só 2 notas para a gente fechar. Uma primeira nota tem a ver com esse grande chamado à adoração, né, que é evocado aí no final. É, os salmos históricos estão dizendo: entendam que Deus domina sobre a história, que Deus age dentro da história e ele deve ser adorado, ele merece ser adorado por isso. Adorem a Deus, louvem a Deus. Esse chamado à adoração é fundamental para a nossa saúde espiritual. Quando Paulo escreve aos Romanos, depois você pode conferir o texto lá, Romanos 1, de 18 até 32, ele fala do problema humano, né? O homem vai de mal a pior, ele vai numa escala de descida, assim, ele vai descendo, vai se tornando cada vez mais complicado e pervertido e mal, porque ele deixa de dar glórias a Deus. Ao invés de dar glórias ao Criador, de louvar ao Criador, ele prefere adorar a criatura e por conta disso Deus vai entregando o homem ao seu próprio coração, às maldades do seu próprio coração. Então, quando nós deixamos de ser gratos a Deus, de expressar gratidão a Ele, de entender que toda a ação de Deus dentro da história é realmente motivo para louvá-lo, nós vamos perdendo qualidade na nossa comunhão, vamos abrindo um espaço para murmuração, para ressentimentos, e a nossa vida com Deus perde muito. A gente precisa entender isso. Nós devemos tributar louvores a Deus. Tem muita razão para a gente ser grato a Deus, apesar de todas as circunstâncias, as dificuldades que a gente passa, mas Ele é um Deus presente e que deve ser considerado. A gente deve elevar o nosso coração a Ele. Uma segunda observação é você olhar para a história como um palco da misericórdia, porque hoje tem todo um, a gente sabe que a história é, ela tem momentos assim de desconforto muito grande para a gente. E, inclusive, algumas pessoas podem reportar, né, algumas coisas que aconteceram com elas e que até traumatizaram ou que produziram algum tipo ah, de dificuldade muito grande, e que acaba
prejudicando, vamos dizer assim, a sua caminhada nessa vida, né? Algumas pessoas ficam paralisadas por alguma coisa que aconteceu lá atrás. É, é um grande chamado que a gente tem nos salmos históricos e um grande desafio que a gente tem é esse. Será que a gente consegue olhar para o nosso passado e ver o nosso passado coberto pela misericórdia? Por essa misericórdia de Deus, a gente precisa fazer esse exercício. Deus, cobre a minha história com a tua misericórdia, né? É isso que esse pessoal está fazendo aí nos salmos históricos. Senhor, olha o que passou lá, nossa, ali na beira daquela rocha de Meribá, e Moisés ficou bravo, meteu o bordão na rocha, e sei lá, tanta coisa ruim que aconteceu e difícil, mas, ó Deus, tua misericórdia dura para sempre. Esse Salmo 136, ele é interessante, porque a gente pergunta, chega no final, a gente está assim, sobrecarregado da frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo 136 está dizendo é isso para a gente mesmo. A nossa vida tem que ser sobrecarregada, transbordante desta crença de que a misericórdia de Deus dura para sempre. Isso tem que transbordar, nos encher completamente, transbordar de nós, assim como está transbordando nesse salmo aí. É como se o salmista não conseguisse dizer uma frase, sei lá, vou comprar pão, porque a misericórdia, a sua misericórdia dura para sempre. Agora vou pagar um boleto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tudo que as frases pequenininhas e entrecortadas com porque a sua misericórdia dura para sempre. É um bom exercício para a gente, né? Então, quando você estiver, assim, quem sabe, naquele dia mais amuado, mais chateado, tente fazer esse exercício aí de repetir talvez as coisas que você tem que fazer no dia, né? Hoje tem tal compromisso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vai tentando entremear aí aquilo que você tem que fazer, sua rotina, com essa frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque é por causa dessa misericórdia que a gente vai poder cumprir esses compromissos e terminar cada dia na presença do nosso Deus, né? Então, que nós possamos realmente ser confirmados no desfrute dessa misericórdia e que essas meditações nos salmos históricos possam, de fato, confirmar para a gente e gravar no nosso coração que nós estamos cobertos pela misericórdia de Deus, que a base da interação, do relacionamento nosso com Ele, não é o nosso desempenho, não é a nossa performance, não é porque nós somos muito bons, mas é porque a misericórdia dele dura para sempre. E essa misericórdia de Deus é suficiente, ela basta. A gente pode se alegrar nela, inclusive ela pode ser motivo de tanto regozijo que ela é transformada em louvor, em gratidão, em expressão de ação de graças diante de Deus, né, no nosso cântico, no nosso culto individual e na nossa caminhada com Deus nesse mundo, né? Então, que Deus possa abençoar você, abençoar a sua quarta, o restante dessa semana, que ela realmente seja coberta por essa misericórdia do Senhor que dura para sempre. Eu vou terminar a gravação aqui para a gente agora compartilhar os pedidos de oração.